Agora voltamos. Agora eu quero saber cadê todo mundo, né? Seria legal se vocês aparecessem aí. Agora sim, ó, Ian enviou uma solicitação. Ian não pode participar. Ian, manda de novo, fazendo favor. Eu acho que se eu usar a mesma solicitação, acho que ele dá uma bugada. Acho que foi isso que aconteceu. Nossa, meu Deus. No meio desse espírito. Vamos ver. Ian Souza ativou o vídeo. Pô, tá desativado o vídeo, cara. Aí. Agora parece que tá. E aí, mano? Vai ou não vai, Opa! estranho? Aê, cara. Aí, agora foi, pô. É difícil, mas vai. Não é assim, não. É, não. Tudo tem a primeira vez, né? Tem que ter calma, cara. É a empresa aqui, a empresa do Instagram, é uma empresa pequena, tá começando agora. Então, às vezes É. eles, com o tempo, eles pegam um jeito. Não, vamos ter paciência com eles. Vamos ter, vamos ter. É, não, esse pessoal inocente de mercado aí, daqui a pouco melhor. E aí, como é que você tá, cara? Certo. Tô bem, cara. Tô bem. Bem feliz com o convite. Muito obrigado, cara. Ah, Né? imagina, cara. É muito bom estar participando, a gente poder se abrir um pouco, né? E ver se ajuda alguém. E também me ajuda, né? É sempre bom quando a gente pode falar um pouco, né? E não ficar só preso com aquelas coisas que a gente tem, né? É Exatamente. uma das poucas vezes que eu vou falar isso em público, né? Algumas coisas que eu vou falar aqui, então. É, cara, e quando você falou isso, eu achei massa pra caramba, porque tem algumas coisas que a gente só consegue realmente tomar ciência que estão dentro da gente quando a gente para raciocinar, às vezes, para falar, né? E Sim, aí tem, tem, sim. tem umas coisas que ficam meio que presas num canto, assim, e a gente às vezes nunca não nota, a gente só ignora, toca a vida e tal, e que talvez seja uma oportunidade legal, assim, para ajudar muita gente, e para a gente, sei lá, para revisitar algumas coisas, e de repente a gente vê que, cara, realmente é uma coisa que passou e tudo mais, estamos Não, seguindo. e por muitas vezes a gente, pelo menos eu, né? Eu achava assim, não, eu vou segurar essas coisas para mim, vou ficar para mim. A gente acha que é forte, né? Segurando, né? Não falando para ninguém. É, Eu tô com a Gabriela que tem 18 anos já e custei para falar para ela tudo que eu passei, né, as coisas. Então, se bobear tem coisa aqui que eu vou falar, se bobear eu nem falei com ela, então não sabe, você vê como é que é. Então, a não gente vai sabe. adquirindo maturidade e sabe desse ponto, né? Que a gente externar os nossos sentimentos às vezes é sinal até de mais força do que não, né? Exato, cara. Então, de antemão aqui, queria te agradecer por estar começando essa série aqui comigo de lives, né? Vou fazer umas lives toda semana. E, e assim, só para deixar claro, quando eu comentei com o Ian, assim, falei, cara, vamos fazer e tal, vamos falar disso e tal. Ele, não, bora, cara, vamos sim, pode perguntar qualquer coisa, pode ficar à vontade e tal. Realmente precisa de muita coragem, né? E eu queria te dar os parabéns e obrigado de novo publicamente por ter aceitado e querer contribuir com as pessoas, né, que passaram pela mesma coisa. Eu acho que isso é um sinal de grandeza muito grande. Não, cara, é assim, se você for ver, oi, Ana, o que você viveu aí é um negócio de outro mundo. Não, lógico que não, né? Mas tem gente que passa coisas muito piores do que eu, isso é óbvio, né? Mas, querendo ou não, é uma coisa, né? É uma coisa ruim que a gente passa, que muita gente passa hoje, que é a falta da paternidade, né? Que é um dos maiores males hoje que a gente enfrenta, né? Porque dessa falta de paternidade vem todas as outras coisas ruins Tem que muita coisa. parece que não. E quando a gente fala paternidade, né, Rafael, a gente fala a figura masculina, né? Porque às vezes a gente fala paternidade, acho que é o pai, né? Mas pode ser um avô, alguém que esteja presente, né? Sim, Naquela alguém que educação. represente o papel, né?
Sim, é isso. E não tem jeito. E querendo ou não, tem que ser um homem, né? É, que represente o papel, mas que seja uma figura masculina. Porque É, cada um tem a sua. vamos torcer para a gente não ser banido aqui do Instagram depois de falar uma frase dessa. Pois é. Não, mas É, é, o cara, pessoal vai entender. Eu acho que o nosso público é bem vamos, compreensivo, né? vamos torcer. Cara, você quer começar pelo começo? Assim, a gente pode traçar tipo, uma linha do tempo. E aí, se você quiser começar do começo, assim, como é que foi a questão, primeiras lembranças que você tem do seu pai, e aí como as coisas foram acontecendo. Se quiser ir puxando pela linha do tempo mesmo, acho que fica legal o pessoal que está ouvindo entender direitinho e tal. Como é que foi a sua história, cara, com seu pai? O que foi acontecendo? E quais foram as Então, na verdade, o meu pai biológico mesmo, eu nunca conheci. Eu não sei nem quem é. Não sei, eu acho que eu não sei nem o nome, para você ter uma noção de quem foi meu pai biológico. Hoje eu sei que ele já não está vivo mais, porque chegou um período em que eu quis, pelo menos, saber quem era, e já eu fiquei sabendo que ele já tinha falecido. Então, assim, o meu pai biológico, eu não sei qual característica que eu tenho dele, eu não sei o que eu puxei dele, não sei nada, entendeu? Então, já para começar por aí. E as memórias que eu tive de pai, eu cheguei a ter um pai que eu considero como pai. Só que, assim, eu sei que ele me amou, eu sei que esse realmente foi, ele me deu. Só que ele era um. Assim, hoje a gente tem noção do que é o amor, né? Então, assim, antes eu falava, olha, ele me amou muito. Mas talvez se ele me amasse muito, ele deixaria de fazer algumas coisas erradas que realmente ele fez. Mas, assim, a figura masculina que eu tenho, a figura que eu sei que me deu um pouco carinho, me deu mais segurança, é esse meu pai, chamava Otávio, né? Tinha o apelido de Broa. E só que ele, cara, assim, ele brincava comigo, me tratava muito bem, me dava segurança mesmo. Eu lembro uma vez que um cara de moto passou tirando fininho de mim, ele correu atrás do cara, arrumou um jeito de pegar o cara, não bateu nem nada, mas chamou atenção. Então, assim, essas coisas vão ficando, a gente brincando de raquete no meio da rua lá, enfim, essas coisas que a gente lembra, se fica na memória, eu era muito novo, então se isso ficou na minha memória, é porque ficou guardado, né? Foi uma Uhum. coisa importante, né? Marcante. Marcante, porque criança, nessa idade, como eu era muito novo, só marca as coisas que realmente marcaram, né? Uhum. Só que assim, cara, ele tinha um problema muito sério, né? Ele era traficante e eu, naquela época, eu era muito criança, eu não entendia muito bem, né? O que era isso, né? E eu lembro, dentro de casa, muitas vezes tinha algumas coisas lá, mas eu não entendia o que era. E aí, cara, teve um dia, era para eu ter uma irmã hoje eu só tenho 35 anos, essa minha irmã deveria ter uns 30 hoje. Era para eu ter uma irmã de 30 anos. Só que a minha mãe grávida, de 8 meses, eu com a minha mãe dentro de casa, de repente a gente escuta um estrondo, mano. Arrombaram a nossa porta e viraram o sofá, rasgaram o sofá, viraram geladeira, viraram cama, viraram tudo. Imagina, virou a casa de cabeça para baixo. Era a polícia, né? Isso. Eram 4 policiais, no mínimo, assim, de flashes que eu lembro, mas o que eu mais lembro mesmo é minha casa toda revirada e minha mãe desesperada de 8 meses, né, cara? Isso em Rio Branco, cara? E, não, isso em Cataguases, eu nasci em Cataguases, né? Hum. Então, cara, isso ficou marcado e dali minha mãe já não quis mais nada, né? E foi ali que a minha mãe perdeu essa minha irmã. Já estava prestes a nascer, cara, e minha mãe perdeu essa minha irmã. E eu lembro, eu não sei se você já viu como é um velório de uma criancinha, mas é um caixãozinho desse tamanhozinho em branco. Isso foi dentro da minha sala. Eu tive que ver o velório da minha irmãzinha que nem tinha nascido. Cara, e Então, que assim, doideira, né? Porque 8 meses já está muito, muito próximo de nascer, né? sim, Geralmente, às cara, ela vezes, quando tem poderia nascer. algum trauma muito, muito forte na mãe, às vezes é mais fácil, às vezes, perder com 2, 3 meses, né? Que ainda está bem recente. Ela, assim, ela morreu com o cordão umbilical enforcando, né? Hum. Agora, segundo os médicos, foi tal pelo susto, né? Que ela tomou. Imagina, você está na sua casa, grávida, toda sentimental, que uma grávida já é mesmo, e passar por isso, né?
Então, assim, essas coisas ficam marcadas, né? Outras coisas que ficam marcadas, que eu lembro muito bem. Eu vivia visitando ele na polícia, cara, na delegacia, na prisão. Isso pra mim, olha que doideira como é que é uma criança, né, cara? Isso pra mim era um evento, cara. Eu ia pra lá achando que um evento, achando o máximo. Eu comia a marmitinha deles lá e adorava, adorava. Olha que loucura, cara. Olha que loucura. Como Era é um que é o evento que mundo? eu Como é que é adorava. o Eu mundo? esperava esse momento pra ir, cara. É muito doido, cara. É o mundo da criança, né, cara? Vai, caralho, hoje é dia de ver meu pai, né? Como para É, criança a é minha um. mãe tá aí, ó. A minha mãe tá aí, ó. A minha mãe tá aí, ela tava até falando aí, ó. Ela quebrou 3 costelas na minha barriga. Então, cara, Ô, mas se eu estiver falando alguma coisa que são coisas que eu lembro, tá? Então você me corrige se eu estiver errado em alguma coisa. Então, cara, esses momentos ficam. Então eu visitava ele direto na delegacia. Mas assim, isso pra mim, cara, na maior inocência do mundo, era coisa maravilhosa. Eu amei ele mesmo, como pai mesmo. Tanto é que a nossa separação foi bem dolorida. Mesmo apesar de todos esses defeitos, cara. Então, isso vai ficando marcado, né? Aí ele já chegou a sair também da prisão, a gente ainda teve contato, mas acabou que foi se distanciando até que chegar um ponto que realmente foi a nossa despedida, né? Em Ubá, eu morava lá com a minha mãe em Ubá, e aí eu tinha que decidir entre ficar com a minha mãe e ficar com ele. E ele me propôs, né, isso, que eu ficaria com ele, só que minha criança naquela idade, por mais amor que eu tinha a ele, a gente escolhe a mãe, né? E, Você e tinha foi quantos isso. anos? Você Aí eu, lembra? eu já devia, aí nessa época de escolher, eu já devia ter uns 11 anos, 10, 11 anos. Foi bem novo também, E né? aí, e aí eu escolhi ficar com a minha mãe. Aí ele foi lá para o Rio de Janeiro, para Campos, mas continuou nessa vida, né? Continuou nessa vida errada. Talvez também é a única coisa talvez que ele sabia fazer, mas e aí passou um tempo, eu descobri que ele foi assassinado. Que ele começou a traficar lá, começou a chamar mais atenção do que quem já estava lá, e aí você sabe como é que é essa vida, né? É, Ou é é, cadeia, ou é morte. é isso que eu ia falar, é o destino inevitável, né, cara? Que eventualmente vai acabar. Ou o cara vira, tipo, um negócio muito grande, tipo Beira-Mar, quase intocável, ou então uma dessas duas que você falou, né? Não tem jeito. E aí, cara, e assim, esse foi o caso desse cara. Só que assim, e aí eu fiquei sabendo que ele morreu, cara, por um momento, por um breve momento, olha como isso tem que passar. Eu era tudo, isso tudo que eu tô te falando, cara, eu era novo. Então, assim, olha as coisas que às vezes eu pensava. Eu falei, porra, será que se eu tivesse ido com ele, o final seria diferente? Será que ele ia mudar? Às vezes comigo. Eu comecei a sentir, às vezes, sentimento de culpa, cara. Falei, putz, se eu tivesse talvez escolhido ficar com ele, talvez ele, né, pelo amor que eu sei que ele tinha, talvez ele teria mudado alguma coisa, não teria chegado a esse fim. Então, assim, por um momento passou, mas lógico que hoje eu já sei que não mudaria, porque a chance também teve, né? Cara, eu acho que seria mais fácil, né? Pela lógica, eu tô dizendo que é impossível, mas pela lógica, o mais fácil seria talvez ele até te arrastar para dentro, né? Pois é, cara. Não, e assim, é, oportunidades, cara, uma criança vendo aquilo ali, igual eu te falando, olha só, eu ia na prisão para ver ele e achava aquilo o máximo. Então, assim, isso vai ficando na cabeça da criança, o que me impediria de achar o máximo eu estar na prisão hoje? Então, assim, são coisas que tem hora que eu não entendo porque talvez eu não segui esse tipo de rumo, entendeu? Eu acho que o cara lá de cima, às vezes, também foi muito generoso aqui comigo e eu aceitei, né? Indiretamente, inconscientemente, talvez eu tenha aceitado esse caminho que ele me deu, porque como criança você não tem noção nenhuma, né, de caminhos, né? Sim, sim. Mas eu sei que tinha alguma coisa diferente, porque assim, eu vivia na família dele, né? Por muito tempo, enquanto ele foi preso, nem com a minha mãe eu convivi. Eu convivi com a minha avó, mãe dele, que eu chamo de vó. Ela, inclusive, passou muitos anos depois, eu fui reencontrar ela. Depois de muito tempo sem a gente se ver, ela cega, ela reconheceu minha voz, chorou. Então, assim, essa coisa fica, porque eu convivi com eles, meus primos, e hoje, cara, e quando tinha novena, nenhum dos meus primos ia, só eu. E não me pergunte por que só eu ia em novena de Natal com ela. Não me pergunte, mas é isso que eu falo. Parece que tem alguma coisinha que fala, não, esse menino aqui não vai, não tem problema, né?
Mas essas coisas que me fazem, às vezes, acreditar, falando, Deus tem um negocinho diferente para você. E aí, beleza, aí passou esse tempo, foi muito sofrido, né? Aí conheci a viver com a minha mãe, e aí minha mãe, né, juntou, casou com outro rapaz, com outro homem, que eu tenho o nome dele, né? Ele me registrou, porque até o momento eu não tinha nem registro de pai, né? Só de mãe. E aí ele me deu o nome dele, e hoje eu tenho o sobrenome dele, mas assim, sempre foi muito distante, né, cara? A gente até vivia na mesma casa, a gente conviveu como uma família há muito tempo, mas eu tinha uma figura, mas ao mesmo tempo não tinha, entendeu? Era mesmo. Tanto é que eu não tenho muitas coisas, assim, eu não tenho muitas coisas para lembrar desse momento, em Acabava sendo relação a à referência paternidade. mais próxima ali do caso, né? É, Mas foi sem muito assim, vínculo, digamos assim. sem muito vínculo afetivo, entendeu? Tinha Uhum. muito vínculo, tá? A gente vivia junto, tinha intimidade, lógico, mas não é. Tanto é que não me direcionou para muita coisa, em relação ao direcionamento masculino, foi muito complicado. Então, é isso, na verdade, talvez nem seja a falta da paternidade na minha vida, mas ao mesmo tempo são três, né? Então, é, não quer dizer que foi falta, talvez foi a falta mesmo de sentimento, a falta de, sei lá, de direcionamento e tudo, porque tem gente que realmente não tem nenhum. Eu tive três, mas o que mais me trouxe essa paternidade foi breve, infelizmente, por todos esses motivos que eu acabei de falar, entendeu? Uhum. E aí, cara, depois de um tempo, você, né, você tá falando aí que você estava com 11 anos, né, que você teve que decidir entre seu pai e sua mãe, no meio de uma decisão difícil e tal. E aí, pouco tempo depois, você virou pai, né? É, Você comentou comigo que acho que era com 15 anos, não foi? 15 anos, cara. E aí, cara, você lembra o que passou na sua cabeça? Você lembra o que... Porque em algum momento, talvez você tenha, até às vezes inconsciente, fala assim, cara, existe algum modelo para eu buscar em volta aqui para eu ver o que é ser um pai? Existe alguma, sei lá, algum. Porque aí você talvez pegue fragmentos, né? O Jordan Peterson fala muito disso, que muitas vezes a pessoa que cresce sem a figura do pai, ela precisa montar uma espécie de pai pegando partes de talvez figuras que ela respeita, que ela gosta, que ela tem contato e tal, e meio que montar um megazord ali para chamar de referência. Você lembra de alguma coisa desse tipo, cara? Ou simplesmente não passou pela sua cabeça? Não, cara, a única coisa que eu tenho certeza que eu sempre tive é que eu não queria ser igual a todos os que foram para mim. Isso sempre foi claro, cara. É impressionante que. E isso não é coisa que eu falo assim de. Que foi natural, não. Isso estava dentro de mim já. Não sei. Eu falei, eu não quero ser. Antes, olha só, antes mesmo de ter minha filha, eu era muito novo, mas já pensava, quando eu tiver minha filha, eu quero o aniversário de 15 anos dela, eu quero toda aquela pomposidade, eu quero dançar valsa com ela. Olha só, isso antes de eu ter a minha filha. Só que, logicamente, que eu não imaginava ter uma filha com 15 anos, né? Isso não está nos planos de ninguém. Então, assim, foi, foi doideira, né? Porque tudo aquilo que a gente eu planejava na minha cabeça acontecer, eu tinha certeza que já não seria mais possível, né? Porque, assim, por mais que eu quisesse, cara, com 15 anos não tem como você ser um pai, por exemplo, igual hoje eu sou para Miguel, entendeu? E isso foi uma das coisas, assim, o que hoje, mais para frente eu vou falar sobre o Miguel, mas hoje eu sou o pai desse pai para o Miguel, que eu ainda posso melhorar muito, mas já sou, nossa, nem compara, é por dois motivos, né? É o que eu não queria fazer, que tivesse os exemplos que eu tive, e porque eu tenho ainda um sentimento de culpa interno de não poder ter sido para minha filha, entendeu? Então são dois fatores que hoje eu me entrego totalmente para ser um pai diferente para o Miguel. Então é isso. Mas assim, com 15 anos você não está preparado para ser pai. Você está preparado Não. para outras coisas. Aliás, você não está preparado para nada, você só vive, né? É, Então, pô, eu até comentei isso com você, falei, cara, eu com 15 anos, eu acho que eu tava comendo terra no quintal, então, alguma coisa desse tipo. A gente, sei lá, velho, de 50 anos pra cá, você pega um moleque de 15 anos, ele tem pouca diferença de uma criança de 10, talvez, né? Se nossa, você pensar, tipo, 100 anos atrás, talvez um moleque desse de 15 anos já tava aí, sei lá, indo pra guerra, fazer alguma coisa. Mas pra gente, né, cara, é um abismo, né? ainda mais 15 anos. Por exemplo, se você ainda viesse, né, talvez de uma família bem estruturada, né, talvez você, sei lá, talvez eu não nem teria os filhos aos 15 anos, mas
sei lá, talvez você estaria mais preparado. Mas assim, cara, foi um negócio que eu fiquei sabendo e eu falei, não, vamos embora fazer o quê? Não tenho que voltar, né? E por incrível que pareça, cara, e outra coisa, sem ter a noção do que estava fazendo, mas nunca, vocês podem perguntar a uma mãe dela, nunca falei, tira, nunca falei nem isso, cara. Sabe, isso eu tenho orgulho de mim, mas, olha, nossa, você já sabia disso tudo? Não, não sabia disso tudo, mas é porque nunca passou isso na minha cabeça, O nome disso é entendeu? índole, né, cara? Cara, então assim, olha, nossa, com 15 anos você já sabia, né? Não, cara, é porque não tinha como, não passava nunca pela minha cabeça que isso nem pudesse até existir. Eu falei, não, vamos, é isso aí. Eu morava ainda com a minha mãe, né? Lógico, né? Ficamos 3 dias sem conversar, né? Sua mãe Minha tá mãe, me você zoando. podia ter... Mãe, pois é, mas... Aí a gente ficou 3 dias sem conversar e eu só jogando as indiretas, né? Então, mãe, não sei o que, de pai. Até que chegou um dia que eu acho que a minha mãe, eu acho que eu joguei tantas indiretas que a minha mãe pescou. Ela falou, Ainda foi, tem Ana. isso, né? Como é que. Isso é uma coisa que eu passou batido aqui te perguntar, como é que foi contar, né? Porque Eu não realmente eu. contei, ela praticamente, ela descobriu nas minhas indiretas, né? Então eu perguntava alguma coisa sobre meu pai, alguma coisa sobre assim, direcionando para mim, e aí até que ela falou, eu confirmei, eu tinha que confirmar, né? Uma hora eu ia ter que contar mesmo. E aí eu lembro que a gente ficou dentro da mesma casa 3 dias sem se falar. Então, mas isso vai passando, na hora é um choque mesmo, mas depois vai tudo se ajeitando, né? E aí, e o que mais dói às vezes também, cara, é que. E tudo que eu vou falar aqui, minha filha já sabe, tá? Inclusive, se ela aparecer aí, eu não tenho problema nenhum com isso. Uma coisa que eu sempre tive com ela é ser verdadeiro. Então, eu não ligo nem de falar nada aqui. Então, quando minha filha nasceu, infelizmente, foi de um relacionamento rápido que eu tive com a mãe dela. Bom, 15 anos, né? Na verdade, 14, né? Ela nasceu com 15, né? Mas aí foi um relacionamento muito rápido. E aí, tanto é que quando eu descobri a gravidez, a gente nem estava junto mais. E aí passou por todo aquele processo. Apanhei, né, mãe? Não lembro de ter apanhado, não, mas só apanhei merecido, então. Aí, o que acontece? O que eu estava falando? Nem sei o que eu estava falando. Você estava falando que quando você. Que foi um relacionamento rápido, mas que quando você descobriu, você nem estava mais com ela. Então, aí a gente nem estava mais com ela, e aí a gente foi obrigado a pedir DNA, né? Então, minha filha, eu fiz o DNA, tenho certeza que é minha. Mas nesse DNA, cara, o que aconteceu? Ele demorou 2 anos, que foi pelo Estado, né? Porque não tinha dinheiro nem para pagar um exame de DNA. Então, foi pelo Estado, e o Estado demora, né? Então, nisso foi 2 anos. Então, eu perdi completamente o início, né? Essa parte em que a filha mais precisa, talvez, né? A mãe, na verdade, também mais precisa. Por mais que a gente estivesse afastado, hoje eu sei a importância que tem estar do lado da mãe nesse momento, né? Por mais que a gente não estivesse junto. Então Uhum. eu perdi totalmente esses primeiros 2 anos da minha filha. Eu ia lá, via, mas muito raramente, muito raramente. Então isso também é uma coisa que dói. Dói muito porque eu vi com o Miguel agora o quanto isso é importante, né? Até mesmo para a sequência, né, do crescimento dela, o pai tá junto. Sim. E aí, a partir dos 2 anos, é que a gente começou a ter mais contato, né? Eu ia lá sempre. Então, e apesar da pouca idade, cara, uma coisa que eu não fui muito presente, obviamente, porque eu comecei a trabalhar. Eu sempre trabalhei, mas eu trabalhava à noite e de manhã, né? Eu sempre trabalhei de 8 às 18, saía e ia trabalhar no trailer. Então, imagina, aí eu ia dormir 2 horas da manhã que saía do trailer e no dia seguinte tinha que trabalhar de novo. Que aí já tinha pensão, né? Depois dos 2 anos Uhum. já tem a pensão. Imagina eu com 16 anos, 17 anos pagando pensão. Não seria eu obrigado, né? Seria o meu pai, né? O meu padrasto, né? Que a gente conviveu junto, que eu te falei, esse último. Uhum. Seria ele, mas isso jamais, né? Eu ia querer também isso, né? Pelo amor de Deus. Foi eu que fiz, né? Então, assim, aí eu comecei a trabalhar, até comecei a tentar fazer faculdade, cara, mas sem chance, não tinha como. Então, foi isso. Foi complicado nessa parte da adolescência, né? Porque talvez isso, o meu crescimento tenha prejudicado, mas
eu não mudo nada do que aconteceu, cara. Nada mesmo. Isso serviu para amadurecer muito, como pai, né? Principalmente. Então, hoje, tudo se tivesse que fazer, eu faria de novo. Logicamente que se pudesse ser o pai mais novo, mas não tem jeito, você vai ser pai com 15 anos mesmo. Talvez eu mudaria a forma, eu tentaria, mas eu sei também, cara, eu não vou ficar me culpando muito não, porque, é igual eu te falei, com 15 anos, quem precisava de pai era eu, né? Então, como é que eu vou ser pai? É difícil, cara, e principalmente depois de passar tanto tempo, né? Porque eu imagino que quando você se culpe pelo que você era lá na época que você foi pai muito novo, você está se culpando baseado em coisas que você sabe hoje, né? Sim, E na mas época eram coisas que não passavam pela sua cabeça, então não faz o menor perfeito. sentido, né? Perfeito. Então, quando eu penso nisso, é onde eu tiro todo esse sentimento, entendeu? Porque hoje, mano, todo mundo quando chega depois dos 30 quer ter 18 com a cabeça que a gente tem hoje, né? Então, assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá com meus 18 anos, nossa senhora, ou seria outra coisa, né? Mas ainda assim, cara, para você ver como, por mais que eu fosse novo, eu era o chato entre a mãe dela e eu era o chato. E eu sempre quis ser o chato, porque o chato tem regras, o chato é o que, né, o que fala que tem que fazer, e aonde, infelizmente, ela morava, ela nunca teve regras. A regra quem ditava era ela, entendeu? Então, assim, o pouco também que eu fui afastado não foi só de mim, cara. Foi da própria, foi por elas mesmo, por eles lá mesmo, até ela mesmo, né, às vezes. Que eu chamava para vir, não vinha, porque ela não, ela sabia que aqui em casa tinha regra. Aqui tinha regra até para escovar, só para escovar o dente. Olha só, eu não gostava da regra de escovar o dente, cara. Você tem uma noção. Então, assim, então, assim, pra você ver, como Sei mais que aqui em novo casa o ainda. chato sou eu, cara. Nossa, e é muito ruim ser o chato. Assim, é bom ser o chato porque a sensação de ordem é a melhor coisa que existe, né? Mas é ruim ser o chato porque você tá o tempo inteiro apurrinhando os outros. No caso aqui, eu tô apurrinhando a Pela o tempo todo, ainda mais que eu trabalho em casa. Então, eu tô o dia inteiro. Isso aí depois, eu acho que ela não vai entrar, acho que ela tá dormindo, já que ela levanta às 5 horas da manhã com os meninos. Mas depois eu vou mostrar isso aqui para ela, ela vai confirmar. Ela não me aguenta mais ser até, cara, o jeito de dar o banho nos meninos, sabe? Eu tenho uma sequência para dar banho neles. Tem uma rotina de formas de entrar no banho, de onde ensaboar, na que ordem tem, e como eu vou tirar eles do. Sabe, é tudo assim, porque precisa de uma certa ordem, cara. De um jeito ou de outro, a criança ela precisa disso, ela se sente segura, ela se sente feliz quando ela vê que as coisas estão seguindo uma certa ordem. Imagina a cabeça da criança, ela não entende porra nenhuma de nada, de absolutamente nada. E aí ela vê que cada dia os trem acontecem de um jeito. E aí na cabecinha dela, ela não consegue organizar o mundo. Fala, cara, que mundo é esse que eu tô, né? Onde é que começa, onde é que termina, o que eu faço, o que eu não faço? E ela vai ficando ansiosa. Então eu sou enjoado com isso, pra caramba também, com tudo. Como você falou, até o Não, jeito de escovar o dente. e a gente tem tendência, todo mundo, né, até adulto, né, tem tendência de, já que você está embaralhado de informação, de coisa, você tem tendência a ir para o lado que mais te satisfaz, cara. Que é o que menos vai te dar trabalho, que é o que mais vai te Exato. satisfazer com prazeres. Então, assim, uma criança também é assim. Eu entendo, tanto é que eu já falei isso para ela também, eu não te culpo muito por você. Porque assim, hoje ela já melhorou bastante, eu tinha convicção disso mais cedo, quando ela era mais nova, eu vivia falando isso para ela, ó, hoje você está me chamando de chato. Quando você chegar lá na vida adulta, que bater na sua porta, você vai me dar razão para tudo que eu falei. E ela já está com 19 anos e eu perguntei para ela, e aí? Foi isso, né? Foi. Ela falou para mim, foi, é isso. E a vida está batendo Legal, cara. agora. E ela vai estar correndo atrás, entendeu? Então, assim, ela tem uma cabeça boa. Só que de tudo que ela viveu para trás, ela veio carregando, e é isso aí breca ela hoje, entendeu? Mas eu sabia, eu já percebia nela que quando ela amadurecesse um pouco, ela ia ser mais. Então, assim, tem muita coisa ainda para mudar. Não é o que eu gostaria ainda. Por que eu estou falando isso? Eu te falei no início. Tudo que eu falar aqui, ela sabe disso. Então, não é nada Uhum. ofensivo, não. Ela não é ainda o que eu gostaria que ela fosse. Gostaria muito mais, mas até eu também, com 35 anos, não é o que eu gostaria que eu fosse. Então, isso não é nada. Só que, assim, a vida está batendo, agora ela está correndo atrás, ela está sabendo que não é nada fácil e que todos os vícios que ela teve de uma vida meio que de mordomia, né, porque nada faltou para ela, isso eu tenho que, né, nada faltou.
nada. Ela vivia lá com o vô dela, inclusive dava até coisas sem ela merecer. Isso sempre foi uma coisa que eu sempre achei ruim, né? Celular da última geração, ela teve quarto para ela, e isso sem merecer nada. Ela nem os estudos, para você ter uma noção, ela terminou. E eu tentei. Eu vi uma vez, ela estava fora da escola, cara. Eu fui lá na escola, ela já tinha tomado pau de falta. Eu fui na escola, conversei com a diretora e falei: se eu conseguir fazer ela voltar, essas faltas que ela teve aí, você releva, se ela tirar as notas, tudo, não releva. Tudo bem, consegui convencer e comecei a levar ela na escola. Saía do meu horário de almoço, eu mudei meu horário de almoço para começar a levar ela na escola, porque eu já sabia que se dependesse só lá, não iria. E fiz isso 1, 2 semanas. Depois eu não fiz mais. Eu falei: ah, beleza, agora já vai, né? Aí ela foi, 1 semana. Aí eu comecei a ligar para a escola, e aí ela aí já não estava indo mais. Então, assim, querendo ou não, mesmo Isso ela tinha quantos anos? ela já tinha os seus 16 anos. Nem 16 tanto anos já tempo, não. estava. Já tinha, já estava. E antes dela ter esses 16 anos, muitas vezes eu fui na rua, de noite, madrugada. Eu estava com a Gabriela, né? E aí eu falava: não, Gabriela, peraí, deixa eu ir para buscar ela na rua para levar para casa, para ela não ir sozinha. Primeiro, já não era nem para estar na rua aquela hora. E se tivesse, eu falei: não, ela está na rua até essa hora, já está errado. Agora ela vai sozinha, ainda é um risco que corre. Aí eu levava de madrugada e ia embora para casa. E levava ela embora para casa. Então, assim, o máximo que eu pude fazer ainda, eu tentei. Uma vez eu tentei pegar ela para para ficar na minha guarda, só que aí já era tarde, já tinha 16, 17, ou menos até. A moça do conselho tutelar falou que ela já tinha opção de escolha. A voz dela já valeria a pena. Se ela falasse que ia ficar com a mãe. Então, assim, é meio confuso, né? Que uma criança na idade que ela tem já tenha o poder de escolha com quem ficar. Mas aí não adiantou mais nada. Então, não consegui nem pegar a guarda dela nesse momento. Talvez poderia ser alguma coisa diferente. E foi a época que eu poderia pegar a guarda dela, que é onde eu já estava mais estabilizado, né? Eu tinha condições. Imagina como é que eu pego uma guarda de alguém com que eu tinha 15 anos. Não tinha condição, né? Você, Então, você não devia estar com a guarda com alguém ainda, né? Você não, com acho que alguém, né? com Então, 15 ainda não é nem autônomo, assim, juridicamente. então, é. Então, assim, eu ainda tentei muito, por mais que eu me culpe de presença, eu acho que eu poderia ser mais presente, mas em outras coisas, não. Em outras coisas eu não me culpo, não. Cara, e Tentei o máximo. você acha que essas questões, porque imagina, é, precisando, por exemplo, ir numa escola para resolver problema com o diretor, igual você falou, indo para a rua para pegar ela, levar para casa, todas essas questões que já são de uma natureza mais alta, né? Não é? Porque assim, a gente na nossa vida, a gente homem, que eu digo, a nossa vida normal, quanto mais a gente puder ter sossego, ficar quieto no nosso canto, fazendo só as nossas coisinhas, a mais a gente prefere. Quando você tem uma situação que te força a sair da sua casa para ir numa escola resolver um problema com o diretor, aí na rua, tarde da noite, madrugada, para pegar uma filha e levar para casa, essas coisas que tiram a gente da gente, né, que forçam a gente a agir para fora. Você acha que esse tipo de coisa foi o que foi virando a questão da maturidade, conforme ela foi crescendo, conforme você foi fazendo essas coisas? Ou você acha que foi alguma outra coisa externa a isso? Eu digo, Rafael, eu eu acho digo para assim, chegar, eu digo assim, para chegar no nível de maturidade que você teve, né, já quando o Miguel nasceu. então, eu acho assim, a maturidade como pai, cara, isso eu acho que eu já, né, logicamente, já ninguém nasce pronto, mas eu sempre tive, cara, assim, eu sempre tentei, eu sempre tinha noção do que era, entendeu? O meu problema com maturidade sempre foi comigo, né? A maturidade comigo, ela me fazia mais mal a mim do que a outra pessoa. E então, assim, eu não sou quem eu gostaria que fosse agora, justamente por falta de maturidade para comigo. Agora, para os meus filhos e tal, eu sempre tentei. Isso aí sempre. Não sei aonde foi o ponto de virada isso, mas igual eu tô te falando, antes mesmo de ter minha filha, que eu já fui pai novo, olha sério, você vê que é muito mais novo ainda. Eu já tinha noção, mais ou menos, de quando eu fosse pai, o que eu queria fazer, o que eu queria. Sem ter nenhum conhecimento do que eu tenho hoje, da gravidade, da falta de paternidade, só pelo que eu passei, entendeu? Uhum. Eu não sei te explicar. Então, assim, o ponto de virada da maturidade precisava ser mais comigo. Para eu ser um pai melhor, aí teria que ser comigo. Eu ter minha disciplina para mim, saber que eu posso mais do que eu fazia,
abrir mão de vícios que eu tinha. E isso tudo, infelizmente, cara, só tá vindo agora, depois dos 30, né? Então, por isso que eu ainda estou em construção da maturidade. Estou em Ah, construção, sim, claro. eu preciso melhorar muito em relação a mim para ser não o melhor pai. O pai, não que eu seja perfeito, eu tenho muito ainda para aprender. Mas o que eu já sou para o Miguel, eu tenho certeza que ele, ainda mais no nível baixíssimo que a gente tem hoje, né, no Brasil, eu tenho certeza que o Miguel ele já consegue, se eu mantiver só isso, ele já vai ser diferenciado em relação aos outros, porque os outros são muito baixos, né, o nível, né. Uhum. Mas assim, eu preciso melhorar muito ainda para mim, para que eu possa ser o melhor marido. E para você ser um pai também, acaba você tem que ser um melhor marido, né? Então, assim, eu acho que eu tenho que melhorar para mim. Esse nível de maturidade, essa chave ainda está virando agora. E eu espero muito, tô em busca, né? Inclusive eu sigo o seu canal, o seu, o seu Instagram também para aprender algumas coisas que eu vou conseguir. Vou conseguir, já dei um passo muito grande, porque não está sendo natural, cara. Tem muita coisa ainda que eu faço em relação ao Miguel, por exemplo, às vezes para me conter na raiva, às vezes para me conter na forma de chamar a atenção dele. Eu... Valeu, Fábio Júnior, valeu. Valeu, cara. Depois você assiste a continuação, a, a, a replay, sei lá como é que chama. Vai ficar aqui, depois você... Então, assim, às vezes para chamar a atenção do Miguel, às vezes para me segurar em alguma coisa que eu sei que é errado, muitas vezes eu tenho que lutar com isso. Então, assim, você vê que ainda não está numa coisa natural. Se você, ao mesmo tempo, você tem que dar uma respirada 3 vezes para não fazer a coisa que você acha errado, é porque já não está natural dentro de você. Então, É, eu tô nessa luta ainda. mas eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que é isso mesmo. O processo da gente crescer nessas questões, ele precisa ser, eu acho que é um negócio que é morro acima, né? Você tem que subir um morro mesmo. Porque o que, que é natural? Eu acho legal essa palavra de ser natural, porque o que, que é natural, cara? Natural, a live antes que deu errado. A primeira coisa que eu fiz aqui quando eu entrei na live foi dar um espirro, né? Que eu tava com o nariz coçando, né? Natural é espirro, né, cara? Natural é, sei lá, você ter fome, essas coisas são naturais. Agora, virar um ser humano, não tem como ser natural, porque é o contrário, né? A nossa natureza joga para as coisas mais baixas, né? Para as merdas. É a vontade de comer um monte de porcaria, a vontade de tomar cerveja no sofá. O que é natural para o ser humano é isso, né? Vai sentar e ficar quieto. Mas eu acho que sempre tem um tipo de vontade nisso aí, né? Cara, o natural é aqui, ó, mas eu acho que eu vou andar para cá. Foda-se, eu vou andar para cá porque é para cá que eu tenho que ir. Eu acho que não tem muito como fugir. Eu tô vendo que você está falando disso, meio que sentindo assim que, fala, cara, eu ainda não tô no ponto, mas eu acho que não chega mesmo. Eu acho que vai ser uma luta mesmo. Todo dia a gente luta com essa natureza que a gente tem de buscar as coisas mais fáceis, né? Mais tranquilas, mais gostosas e tal. E eu É acho que que às isso vezes não eu tô. acaba, não, cara. Eu acho que isso não acaba, Então, não. é que eu estou associando talvez a como se fosse andar de bicicleta, né? A gente vai andando, vai andando, vai andando, chega um momento que você anda até sem prestar atenção no que você está fazendo, entendeu? É nesse ponto que eu quero chegar. Será que eu vou É, chegar nesse nível de, às vezes, chamar a atenção do Miguel da forma como tem que ser, não sabendo que ele está em uma mente de construção, aquilo tudo que a gente já sabe, será que isso vai ser natural? Porque eu vejo tanta gente, às vezes, com um estado de espírito tão tranquilo, tão coisa, eu falei, gente, não é possível que não, isso você é tudo seja assim. mentira, cara. Não, isso é tudo mentira. Isso aí é. Esse estado de espírito muito tranquilo, geralmente é o pessoal. E aqui eu estou falando, é minha opinião pessoal, tá? O Ian tem nada a ver com isso. Mas geralmente, quando você vê um cara que é muito good vibe, muito zen, isso aqui, geralmente ele é 3 vezes pior por trás. Isso é uma experiência pessoal que eu tenho, de lidar com pessoas que na frente das pessoas fica, não, veja bem, porque a paz. Na hora que você vê a pessoa, né, por trás e nos bastidores, negócio, geralmente são os mais filha da puta que tem. Então, sei lá, eu não confio muito em gente muito calma, não, entendeu? É, é. Gente muito calma porque talvez está segurando até mais, né? Do que a gente, né? E aí vai né? estourar em outra coisa. Às vezes o cara é viciado em alguma, sei lá, na pornografia, viciado em álcool, viciado em prostituta, sei lá. Você costuma ter umas válvulas de escape assim, e quanto mais
quanto mais bonzinho, santinho o cara força pra ser, mais cabeluda é a porra do negócio que tem por trás, entendeu? Isso é uma coisa que eu já vi algumas vezes. E o Elton E, comentou aqui cara, também, sabe bem como é que é. cara, o Elton tá com duas, né? Assim, né, gêmeas, né? Então, imagina, a gente tá tudo falando aqui que eu imagino ele, né? Eu Né? falo, eu falo, eu Você falo, também tem dois, você também tem dois, né? Então, bem, cara, eu falo muito isso com a Pela, cara. Eu falo assim, às vezes a gente chega no fim de semana, porque fim de semana a gente não tem babá, né? Então fica só nós dois e duas crianças. E é isso, não tem mais ninguém, porque meus pais não estão aqui, os pais da Pela não estão aqui, é só nós mesmo. Aí às vezes eu fico pensando assim, ô Pela, e às vezes ela comenta assim, só, cara, como é que o pessoal pode ficar tão esgotado, tão cansado tendo um só? Porque ter um só é mais fácil. A gente tem dois aqui, a gente tá se matando para dar conta, mas quando tem um só é tranquilo. Ela fala assim, mas será que o cara que tem quatro não olha pra gente e fala assim, olha lá esses frouxos aí, ó. Você tem só dois e fica reclamando. E aí deve ter um é cara isso. com seis que olha pro que tem quatro e fala, aí, ó, esses caras tudo frouxo aí, ó. Tem só quatro tá reclamando. Então eu acho que sempre vai ter aquela coisa, né, da gente achar que a nossa dificuldade é muito grande, e aí vai ter alguém mais fazendo muito melhor que a gente, de um jeito muito mais difícil, às vezes com menos recursos, com menos, e vai olhar pra gente e falar, pô, vocês estão de sacanagem reclamando de ter dois filhos só, pô. Uhum. Mas é desse jeito mesmo. É, Cara, e em relação à maturidade que você estava falando, e outra coisa que eu estava vendo aqui, eu acho também que na minha vida, como tudo aconteceu muito cedo, né, cara? Eu acho que tive que amadurecer na base da marra, né, cara? Eu fui pai muito novo e eu entrei num relacionamento muito novo, né? Eu tô com a Gabriela, tem 18 anos, é mais ou menos a idade que minha filha tem. Quando eu caraca, comecei a 18 namorar. anos já, velho. Cara, quando eu comecei a namorar a Gabriela, a minha filha tinha 1 ano, 2 anos, né? E querendo ou não, cara, isso ajuda, né? Porque Porra. eu fico imaginando, mano, se eu fosse, né, solteiro, se eu tivesse naquela época, eu tinha feito muita doideira, cara. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Então, assim, querendo ou não, a Gabriela, né, me ajudou demais, me ajuda até hoje, né? Chama minha atenção mesmo quando tem que chamar. Muitas vezes eu não aceito, né? Não aceito na frente, né? Mas depois que eu saio de perto, puta que pariu. É isso É a, mesmo. é a voz da razão que a gente tem, né, cara? Sim, sim, mas na hora, não, você tá ficando doido, não. Ai, com isso, você tá exagerando, não sei o quê. Então, assim, como foi tudo muito. Eu trabalhei também muito cedo, né? Resumir, né? Foi a salvação. É É, isso aí. Então, essa é a conclusão da não, live, calma. gente. Obrigado. Ficou assim, então, então. É a conclusão. Calma, não é assim também não, aí, tá vendo? A gente não pode começar a elogiar, não, mas comecei a trabalhar também muito cedo, então foi tudo muito cedo, né? Em relação à responsabilidade foi muito cedo. Em relação às outras coisas, não. Eu tive que batalhar para conseguir, né? Ah, o Elton, ó. É, e gêmeos é um desafio Ah, gigante, cara. desgastante. A gente vive cansado, mas a proporção da alegria de presenciar as duas juntas é muito maior do que a canseira. É isso. Claro. Mas é isso que motiva, né, Rafael? É isso, cara. O Miguel eu fazendo as coisas aqui tem hora, cara, eu não acredito. Eu fico olhando assim, parece que eu tô viajando, sabe? Não, não é possível, cara, não é possível. Aí isso vai te incentivando, cara, isso vai te incentivando e eu cansar. Aí, beleza, você tá cansadaço. Aí quando ele vai lá dormir na avó dele na roça, ele fica um dia fora, você sente aquela casa aqui, um silêncio completo. A casa fica Aquilo, cara, vazia. bate um. Cara, aquilo bate uma tristeza. Falei, gente, cadê ele correndo aqui? A gente fica estressado quando ele tá aqui, na hora, né? Muitas vezes. Mas quando ele tá lá, a gente quer que tá aqui. Olha como é que a gente quer a cabeça, né, cara? Às vezes Então, acontece muito isso aqui também. Às vezes o Rafa às vezes fica uns dias em Rio Branco. A última vez agora ele ficou uma semana. E a casa fica vazia, cara. Fica só o Heitor aqui. O Heitor é bebezinho, né? Tem 1 ano e meio só. E assim, falta aquele. Porque o Rafa, ele é bem expansivo, né? Igual a mãe. Ele ocupa a casa toda. Uma casa pode ter 5 andares que ele ocupa a casa toda. Igual a mãe, sei mesma como é coisa. que é. Então Ah, faz realmente muita diferença, cara. Mas como geralmente eu tiro essas fases para trabalhar mais, para render mais, pensar mais conteúdo, essas coisas que eu não tenho tempo para fazer geralmente, então eu gosto de aproveitar, eu acabo aproveitando. Mas a Perla, que não tem Instagram para cuidar, não tem podcast para fazer, não tem outras coisas para fazer, fica deprê mesmo, fica malzona. aí fica mesmo, cara. A gente sente Mas muita isso aí, falta, cara. você falou um negócio bacana sobre maturidade, que é a questão do trabalho, né, cara?
querendo ou não, o trabalho ordena muito a nossa cabeça. Tipo assim, você já... Tá se defendendo. A piada tá se defendendo aí, ó. Não, não ocupa, ocupa não. Então, vou deixar quieto, senão vou apanhar depois. Vai, vai. Eu ia falar que me dá uma paz muito grande quando tá todo mundo dormindo, cara, e eu tô sozinho ali na sala, ali assistindo, sei lá, assistindo futebol americano, né, que a gente assiste de vez em quando comentando no grupo lá. Cara, me dá uma sensação de paz, de que é um negócio assim que parece que eu realmente estou entrando assim no reino dos céus, assim, sabe? E às vezes eu tenho um pouco de receio de dormir, porque assim que eu dormir, eu vou acordar, vai estar aquela alcazarra toda de novo. Vai virar casa de Vai, família. vai. Não, vai não. A gente. É porque, amor, eu sei que atrapalhou aqui. Eu tô fazendo uma pergunta séria pro Ian aqui, em relação ao negócio do trabalho. Que o trabalho ele acaba ordenando as coisas, né? Porque no trabalho você tem um chefe, você tem uma hierarquia, você tem que cumprir uma função, e se você não cumprir uma função, você vai tomar um esporro, né? Geralmente é mais ou menos essa dinâmica, né? Principalmente que a gente tem 15 anos, né? Que a gente chega fazendo algum trabalho que seja mais simples, né? Ninguém vai te dar um cargo de chefia com 15, 16 anos. Então você vai fazer alguma coisa mais simples e você está literalmente cumprindo ordem. Então, eu acho que, na minha visão, né, olhando de fora, assim, aí você pode dar a sua opinião. Eu acho que isso pode também ter contribuído muito para a questão da maturidade, porque isso te joga na realidade, né? A realidade das coisas é essa. E aí você se adapta àquilo, ao invés de ficar criando fantasia maluca na sua cabeça de como o mundo devia ser, não sei o que, aquelas coisas. E trabalho, querendo ou não, é você fazer alguma coisa que você não quer, né? Só se você realmente faz aquilo que você ama, né? E mesmo assim, talvez, né? Mas, então, assim, desde cedo, como eu trabalhei, e eu ainda trabalhava à noite, ou seja, o cara na minha idade, adolescente, é a hora que a gente quer mais curtir, a hora que a gente quer mais sair. Eu vi aquilo tudo as pessoas fazerem e eu não, entendeu? Porque eu trabalhava em trailer, imagina. É onde você vê as coisas mais loucas acontecer, talvez. A pessoa está saindo da festa bêbada, a pessoa está saindo. Então, assim, eu vi aquilo tudo, mas eu trabalhando, né, cara? Então, e aí, de manhã eu tinha que acordar, às vezes, ir para a escola, quando eu não trabalhava. E aí, quando eu comecei a trabalhar, aí já era para trabalhar. Então, eu virava, né? Eu virava esse ciclo. E tudo isso contra a minha vontade. O que eu queria mais era chutar o balde ali e foda-se, né? Deixa eu curtir minha vida. Então, até por isso, o fato da Gabriela ter entrado muito nova na minha vida também me deu essa segurada. Tipo assim, mano, você tem namorado, entendeu? Uhum. E ela segurou muita coisa, né? A barra muitas vezes. Então, cara, com certeza, o trabalho foi uma das coisas que mais fez amadurecer. Porque a partir do momento que você faz uma coisa que você não quer, é um amadurecimento, né? Porque o que você tem que fazer, que é sua obrigação, e você faz. Sim. E muitas vezes eu só fazia isso no trabalho. É isso que eu tô falando. Às vezes, agora, depois dos meus 30 anos, é que eu tô fazendo isso para mim também. Coisas para mim. Eu tenho que fazer aquilo ali, mas eu não quero, mas eu tenho que fazer. Não é, eu faço isso para os outros. Eu trabalho para o meu patrão. Por que eu não posso fazer isso para mim? Que é a pessoa mais interessada. Eu estou vendendo meu tempo para alguém e eu estou deixando tempo para mim, entendeu? Ou O para a tempo. Gabriela, ou para o meu filho, entendeu? Eu Só que penso isso está muito vindo também, agora. cara. Só que isso está vindo. Então, só que isso está vindo agora. Por mais que eu tenha amadurecido, eu te falei, eu tive amadurecimento para outros, né? Para ser pai, para ser alguma coisa. Mas para ser para mim, eu tenho que me cuidar, eu tenho que melhorar minha saúde física, até mental, às vezes, para poder ser um marido melhor, para poder ser um pai, até às vezes, melhor, para poder ser um ser humano melhor também, né? Então, O a mais legal, maturidade tem cara, é muito que disso. a experiência que eu tenho, assim, de se cuidar mais, de trazer, por exemplo, aqui você falou questão de saúde, né, questão de trabalho, o trabalho depois do trabalho, que a gente fala, né, a questão de usar o seu tempo livre para fazer alguma outra coisa que você queira e tal. Parece, a impressão que eu tenho é que quando você começa a ordenar essas coisas, parece que tudo vai ficando mais fácil, assim. Porque uma coisa puxa a outra. Pô, você cuida mais da sua saúde, você tem vontade, por exemplo, você faz uma atividade física, você passa a ter mais vontade de comer melhor. Porque também você não vai ser trouxa de ficar fazendo atividade física e comendo igual sei lá, comendo um monte de merda.
E aí depois você vai ter mais saúde, você vai ter mais bem-estar, você vai ficar mais disposto, você vai conseguir trabalhar mais. Então parece que é um ciclo virtuoso que vai se gerando ali, né? É, isso que o Gabriel falou é muito fato, né? É muito fato. Eu funciono muito bem na base da pressão, cara. É, Quando o negócio já tem... Por exemplo, às vezes ela, às vezes ela sai. E você sabe, quando a mulher sai, o homem está sozinho em casa, o que ela quer quando ela volta? É a casa arrumada, uma vasilha limpa, né? Então, assim, ela sai. Vai ficar 6 horas fora. Eu tava aqui curtindo, tava vendo TV, sei lá, quando eu jogava videogame, jogando videogame, ela ia voltar 5 horas. 4h30, meu amigo, é a hora que eu pegava para fazer tudo. é. E Não, isso arrumava aí, muito bem, em meia hora, entendeu? É sob pressão. Ah, vou fazer depois, vou fazer depois, vou fazer depois. Esse vício de fazer depois, eu tenho que mudar isso, entendeu? Não é nem isso é uma só coisa que questão a para gente ela, não. aprende muito na escola, né, cara? A escola é basicamente feita disso, né? A gente faz porra nenhuma o tempo todo, falta 2 dias para a prova, a gente Uhum. pega e estuda Vai tudo. lá. Vai aprendendo, né? Vai Pois é. aprendendo. Então, Cara, mas é isso, cara. É complicado, cara. Eu ainda estou nessa fase de amadurecer ainda, eu vou chegar num nível. Logicamente que eu acho que ninguém é perfeito, a gente acaba escorregando algumas vezes, mas hoje o que eu pretendo é melhorar mais, é ser melhor para a Gabriela mesmo e melhor até na minha vida financeira, né? Procurar. Porque, querendo ou não, cara, para você ser um bom pai, um bom marido, cara, você tem que, você tem que ser o chefe do lar nesse sentido, né, cara? Não tem jeito. E eu tô nessa busca. é porque invariavelmente você vai acabar sendo exemplo, né, cara? Então. Não tem Então, assim, jeito. E assim, eu tô nessa busca. não só o exemplo, né, que você com você mesmo, mas assim, por exemplo, a forma como você trata sua esposa, seu filho vai ver isso, né? E vai Sim. replicar aquilo para frente. Então, Uhum. isso é uma coisa que o Olavo ele sempre foi conhecido pela filosofia, né? Mas quando eu comecei a estudar paternidade, eu caí em umas aulas do Olavo assim maravilhosas sobre como educar filho, né? E aí, cara, ele falava muito isso, falava, cara, meus filhos às vezes pedem autorização para coisa que tá cansado de saber que pode fazer. Tipo assim, pai, posso ir no banheiro? Porra, lógico que pode. Mas quando você fala, quando você autoriza, quando você valida a criança, quando você tá junto, dá até um senso de importância. Mas, pô, meu pai deixou ir no banheiro e tal. Sabe, umas coisas bobas, assim. E ele vai ver isso de você e não adianta você falar com ele para fazer uma coisa e fazer outra, né? Isso não existe. Então, eu acho que essa é a grande questão. O pessoal pergunta se é mais difícil hoje criar filho, né? Hoje do que, sei lá, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Cara, dá o exemplo, sempre foi difícil, sempre vai ser. Não tem época mais fácil ou mais difícil para dar o exemplo. Né? É sempre difícil, é igual eu te falei, Eu acho, eu sempre morro acima, cara. eu acho que hoje talvez possa ser mais difícil, cara, pela gente mesmo. Porque o que acontece? Já que a gente é exemplo, hoje tem tanta coisa errada, né, que invariavelmente você acaba fazendo. Por exemplo, você não quer que seu filho às vezes fique no celular, por exemplo. Mas toda vez que ele está do seu lado, você está lá no celular, mano. Então, assim, antigamente, não sei, talvez, como a vida sempre foi, antigamente era trabalho mesmo, era prover, então o filho estava vendo aquilo, né? Hoje não, hoje é tanta coisa errada que a dificuldade, às vezes, de criar o filho vem mais da gente, cara. Não é que o menino está dando mais trabalho. A gente é que É, tá tendo mais trabalho para eles, né? mas antigamente o pessoal pedia para as crianças acender o cigarro no fogão, você tá ligado disso, né? Eu trabalhei em posto de saúde, cara, com um grupo de fumante. A quantidade desse senhorzinho fumante que tem hoje em dia, esse senhorzinho que fica sentado em porta de boteco e tal, e chegava lá e falava assim: eu comecei a fumar, eu tinha 7 anos de idade, porque eu acendia pro meu pai no fogão, e eu trazia o cigarro aceso, com o tempo eu fui ficando viciado. Então, assim, cada época vai ter as merdas, né? A questão é que, assim, É, que a questão do exemplo, eu acho que vai sempre ser difícil, cara nesse sentido, assim, cara, eu preciso ser uma pessoa direita para esses moleques aqui que estão me olhando, olhar e falar assim, cara, meu pai é tão legal que eu quero ser igual a ele. Né? não, tipo assim, não adianta, você pode falar 10 vezes o que você quer que a criança faça. Mas se você fizer uma vez e ela vê, é essa uma vez, cara. Não tem É, jeito. Eu já percebi isso, o Miguel também é muito disso, cara. Eu fico brincando com ele aqui de
de lutinha, muitas coisas, e tudo que ele faz, o barulho de gigante andando, de soquinho, os barulhos que ele faz é todos que eu fiz com ele, entendeu? Então, Sim. assim, ele pega mesmo, não tem jeito. É tudo no que Cara, você faz, cara. cara, o Rafa começou a chamar a Pela de amor, que é o jeito que eu chamo ela. Ele grita, ele deita no sofá ali e diz assim, amor, vai queimar madeira. Tipo assim, ele Loucura, né? entendeu que a forma carinhosa que eu tenho de chamar minha esposa, ele pegou aquilo e falou, cara, meu pai tá fazendo, deve ser o certo, né? Sei lá. Uhum. Não sei mais nenhuma outra forma de chamar minha mãe sem ser de mãe. Eu vejo meu pai falando amor, deve ser isso aí, né? Então eu vou copiar essa porra aí. Ah lá, Pela. Não, É, é muito louco, cara. E é muito bom. É e muito louco, assim, mas é cara, muito bom. para a gente tentar fazer um apanhado geral aqui, você, baseado nessa, toda essa experiência que você teve, você consegue pensar assim, em algumas dicas para quem não teve, né, o pai presente, para quem, sei lá, às vezes o pai, tem uns casos que às vezes, por exemplo, o pai faleceu muito cedo, ou então o pai, sei lá, foi embora e sumiu, ou o pai às vezes estava próximo, mas não foi presente, né, no sentido estrito da afetivo. Tem alguma coisa que você consegue resumir, assim, cara, em algumas dicas do que funcionou para você sair de uma pessoa que não tinha tanta essa referência para ser uma referência muito boa para o seu filho hoje? Assim, cara, se eu pudesse, sei lá, dar 2 dicas ou 3, sei lá, de como fazer isso. Então, é complicado porque, como eu te falei, parece que isso foi tão natural, Eu tô o rindo que eu aqui não porque o filho da sabia. puta do Jordão tá falando merda aqui, ó. Ah, reza Não, para ele Jordão não não presta, não. acompanhar essa Isso não vale, adolescência. isso não vale nada, mano. Cara, então, dica, mano, assim, como eu te falei, parece que foi tão natural, assim, o que eu não queria ser, que uma dica que eu posso dar é isso, cara. Ao invés de você pegar o exemplo, a gente está falando de exemplo aqui agora, às vezes para a cabeça de alguns seja mais difícil, mas você já começa a saber alguma coisa em algum momento que o que é certo e o que é errado, entendeu? Então, assim, você tem os exemplos. Então, se você acha aquilo errado, não vai por esse caminho. Tenta ser diferente. Então, assim, como isso foi parecendo muito natural para mim, é isso que eu tentei. Eu me apeguei a isso. Falei, eu não quero viver isso, eu não quero passar isso para quem eu for pai, né, no futuro, e eu vou tentar ser diferente. Lógico que eu peguei algumas coisas, né, erradas disso. Lógico, querendo ou não, a gente carrega alguma herança disso, né? Mas é tentar ao máximo tirar. E outras coisas é aquilo, cara, que você falou, que você me perguntou. Se você não tem a referência paterna, tenta buscar em alguém, né? Tenta buscar em alguém. O problema disso, de você buscar em alguém, é às vezes você buscar na pessoa errada, né? Então, esse que é o problema. Você buscar de pessoas externas, você achar que aquilo ali é a sua referência e quando você tiver uma cabeça mais madura lá na frente, fala, nossa, que merda que eu fiz. O que eu fui seguir aquilo? É, Então, mas é acaba que não tem complicado isso. muito como, né, cara? Porque se você não tem uma referência muito próxima, como é que você não vai ter um padrão de comparação para você assim, esse cara aqui é legal, vou seguir esse cara porque parece ser bom. Se sua referência está toda em branco, né, fica bem difícil fazer essa comparação. Então, mas sei lá, muito do caminho que a gente está levando hoje talvez seja referências sei lá, por exemplo, tem gente que vai ter referência de um professor, imagina. Talvez você vai ter a referência de um professor hoje em dia é meio complicado, lógico que não generalizando, né? Mas, mano, É, eu acho perigoso, mas é um caminho, é igual você falando, não tem o que fazer também, né? Se você tiver em branco, uma hora que indiretamente você vai acabar pegando uma referência, não tem jeito. Eu, por exemplo, então, eu me espelho muito eu me espelho, mas isso aí eu já estava mais velho, tá? Comecei a ter mais contato com o meu tio, meu tio Vicente. Eu olho para ele, cara, ele tem 5 filhos, não, os meus filhos já estão todos criados, tem filho até de 40 anos já. Mas eu olho para ele e vejo que foi um cara desde que trabalhou, construiu sua família, construiu seu matrimônio, construiu seu patrimônio, né, e o matrimônio, né, cara, eu vejo para ele e falo, não, cara, é meu tio, ele deve ter 1,5 m, cara. Mas, cara, você vê que o tamanho do homem não é pela altura, velho. enche uma sala. É o que ele é, cara, entendeu? Não sei, é o que ele. Minha mãe tá aí, ela, né? Ela sabe. Então, assim, chegou um momento da minha vida que eu quis me espelhar nele, entendeu? Então, assim, não Isso foi é legal, cara. totalmente.
Isso é legal. Então, meu tio é um exemplo para mim, entendeu? Que eu tento buscar. E Tem hoje, um. e Pode hoje falar. também tem várias. E hoje tem, né? Graças a Deus, eu sou rodeado de boas amizades, né? Não é o que parece aí no chat às vezes, Não, só tem nego errado aqui hoje, cara. né? Então, não é o que está aparecendo no chat, mas assim, graças a Deus, eu criei um ciclo, né? De amizade que pensa mais ou menos da mesma forma, né? A gente acaba filtrando com a vida, né? A gente vai filtrando. E querendo ou não, isso parece que é bobeira, cara, mas ajuda muito também no amadurecimento. Toda Então, certeza. eu tento. Quanto mais velho a gente vai ficando, menos amigos a gente vai tendo, né? E isso é Eu, ótimo. E isso é ótimo. eu acho, inclusive, cara, que até a nossa própria aproximação, porque assim, a gente sempre, né, Rio Branco, cidade pequena, sempre conviveu mais ou menos assim no mesmo ambiente, né? Tinha mais ou menos a mesma idade e tal. E eu acho que essa aproximação que a gente teve de uns tempos para cá, claramente está ligada à paternidade também, né? Então você vai vendo pessoas que pensam mais ou menos como você acaba querendo se aproximar dela para trocar ideia, para trocar experiência. Então, essa aglutinação, né, de poucas pessoas e que pensam mais ou menos igual, ela é muito importante, né? Até para os momentos onde a gente não sabe porra nenhuma do que fazer, né? E para evitar de jogar. Isso é uma coisa que é um problema que eu tenho muito sério. Porque, como eu e minha esposa, a gente está mudando de cidade praticamente todo ano, a gente não tem isso, né? De uma convivência entre amigos e tal. Então acaba que muitas vezes as preocupações que eu tenho, as merda que passam na minha cabeça e no meu peito, muitas vezes eu acabo despejando nela, porque não tem com mais quem conversar. E eu sei que isso é muito errado, entendeu? Então acaba que essa seleção de amigos, que vão ser poucos, mas vão ser confiáveis, ela acaba melhorando talvez a vida em casal até. Porque você Sim. poupa a sua esposa de muita merda, cara. Que eu não sei, provavelmente acontece com você. A cabeça da gente não para, né? A gente tem um monte de plano, um monte de ideia, um monte de preocupação. E se aquilo não tem uma válvula de escape, é um negócio que estoura mesmo, tem jeito. Cara, e eu acho assim, muito importante, cara, é muito importante você ter um filtro, mano. Eu acho que quanto mais o seu filtro for apurado, cara, mais você cresce, mano. Porque assim, você vai estar rodeado de pessoas que querem crescer também, né? E tipo Sim. assim, você tem que estar rodeado de pessoas que estão um degrau acima. Porque você vai querer chegar. Você vai sempre querer chegar, cara. Então, assim, Que façam força pro mesmo lado, né? sim, entendeu? Que está um degrau acima, que está pensando mesmo que você, e às vezes você olha aquilo ali como um caminho e vai, cara. O problema é que às vezes você tá. Eu sou um cara assim, parece, não, eu sou um cara um pouco sentimental, né? Antes, quando eu era mais novo, cara, né, eu tinha meus amigos todos, e aí a gente começou a se afastar. Eu lembro que uma vez um amigo meu, eu não fui lá no encontro que a gente fazia do Colírio de Marte, mano. Você lembra do Colírio de Marte, né? Entendo, cara. Então, assim, a gente. Aí eu não fui nesse encontro, um amigo meu lá ficou muito bravo. Cara, eu fiquei derrubadaço. Pô, cara, desculpa, não sei o quê. Mas, mano, hoje a gente já não tá tão próximo mais. Não é assim, lógico que se a gente se encontrar vai ser uma conversa maravilhosa, mas, sabe, foram caminhos diferentes, entendeu? Sim. Que hoje, pensando muita coisa, já não faz, as ideias já não batem e tudo. Então, assim, e não ter esse medo, cara. Não ter esse medo mesmo de falar, não serve pra mim mais. Entendeu? Porque antes eu tinha muito esse medo, caralho, mano. Doideira, Isso é, por quê? Não sei se você tá me entendendo, entendeu? Você fica muito com aquele medo, não, perdi um amigo. Porra, perdeu sim, nada, cara. cara. Então, eu acho muito apelo também, ó. Eu não dou conta, não, cara. Olha o Douglas, né? O Você não Douglas pode também. deixar o bebê cair Não, na Douglas. piscina. Foi Ah, você não, Douglas, foi você não. cara, e uma coisa também que eu vi, agora eu não vou lembrar em qual livro que eu vi isso. Talvez eu tenha até. Depois eu olho com calma. Tem um médico americano que ele chama Leonard Sachs, né? Não é Sachs, fala sexo, mas é Sachs. Ele é um médico, tipo, que seria mais ou menos o médico da família aqui no Brasil. É um cara que acompanha famílias de várias famílias ao longo do tempo, assim. Uma coisa que ele percebeu que que dá uma merda danada é que as crianças nunca passaram tanto tempo juntas entre as próprias crianças. Nunca foi tão faltante a figura de um
de uma figura masculina que seja uma espécie de mentor daquelas crianças. Geralmente, antigamente as crianças eram muito criadas no meio dos adultos, né, cara? Você fazia churrasco, tá seu pai ali, seus tios ali, não sei o quê, tá todo mundo ali, você convive com adultos, você conhece todo mundo da sua rua, os adultos tudo, você encontra na rua e tal. Hoje em dia as crianças ficam muito sozinhas, né? Então elas começam a aprender um monte de merda umas com as outras, porque não tem ninguém de cima para baixo para ensinar. E quando você fala de meninos, né, filhos meninos, é ainda pior, porque eles vão passar a infância inteira e a adolescência rodeados praticamente de mulheres, né? É a babá, é a própria mãe, as professoras, geralmente professor de escola e tal, geralmente são todas mulheres. Então falta muito essa referência e é muito legal que a gente entenda que a gente faz muita falta nesse sentido, né? Até para a gente parar de sair aquela coisa que você falou, a gente querer o que é mais legal, o que é mais gostoso, o que é mais fácil, o que é mais divertido, para a gente conseguir fazer isso aí. Eu acho que se só essa noção, né, tipo, as pessoas entenderem a importância desse tipo de noção aqui, desse tipo de conceito, eu acho que já valeu a pena a live toda. Ah, é muito importante, cara. É muito importante ter isso. Então, uma das coisas que eu acho até, né, assim, eu estou muito satisfeito em relação ao que o Miguel vem aprendendo e tudo, é o fato dele conviver aqui com o adulto, né, cara? Ele tá entre eu, tá entre a Gabriela, aí depois vai lá pra avó dele, agora ele vai na escola. Isso, tô meio termo, assim, né? E aí, tô gostando ou não tô? Vai ser bom ou não vai? Porque, assim, eu acho que ele tá tão bem evoluído, cara, tão, né? Que eu fico com medo de ele dar uma regressão, uma regredir em algum ponto, né? Mas eu acho que não, eu acho que ele voltando para cá, ainda mais no maternal, maternal também não tem tanta essa influência, não acho, né? Mas a gente fica meio assim, que ele vai viver com muita criança lá, né? Boas Não, mas e é aquela coisa, né? Na hora, como você vai estar presente o tempo todo, acho que é mais tranquilo, né? O problema é que quando o pessoal acha que só bota a criança lá e foda-se, né? Aí que é, fudeu tudo. é, a Isabela. Então, se alguém Ô, tiver, se Isabela, alguém você é tiver, tão demais. oi? Não, eu tô falando, a Isabela aí tá no cor. A Isabela é a esposa do Douglas. É um casal também, é o que eu falo pra você de amizade, cara. Esse casal aí, você é louco. Não tem, eu olho e falo, não, eu vou tentar, eu quero ser sim. E ainda mais, assim, a gente já bate muito bem das ideias, né, assim, casa, só que o nível espiritual desses dois é o que eu ainda vou procurar. É igual eu tô te falando, a gente busca referências, né, um pouquinho deles, eu busco referência um pouquinho de outros, naquilo que falta em um, tem outro, então deles, cara, eu ainda quero ter o nível de espiritualidade que esses dois têm. Eu acho muito legal, eu não tenho, eu vejo que eles são, né, eles são afinco né, em relação a Deus. É isso que eu quero, cara. Eu quero aprender muito com eles em relação a isso, que eu acho que é o que falta um pouco para mim. E aí a gente vai pegando referência, né, nessas coisas, por isso que é bom ter esse filtro bem apurado, né? Legal, cara. Tem o Legal Marquinho demais. aí também, o Marquinho tava na live aí, não sei se tá ainda. O Marquinho, cara, é um cara que tudo que você pede para ele, mano, é impressionante. O cara não tem tempo ruim, cara. É impressionante porque esse cara é o Firmino aí, ó, M. Paulo Firmino aí. Mano, cara, pensa num cara que você falou e é de bom coração, o cara vai. Esse cara me ajudou demais, né? Então, assim, a gente vai aprendendo muito. E tem outros tantos aí, né? Tem outros tantos aí. Que bom que vocês apareceram na live aí, muito bom. Minha mãe tá por aí também. E vocês estão me abusando com o Vasco aí, mas o Vasco não vai barrar, viu? Não caiu. Não vem, não. É, vamos ver ano que vem, né? Esse ano escapou. Não, ano que vem vai ser diferente. Tô falando isso já tem uns 10 anos já. É isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa para pontuar, se alguma das esposas quiser desmentir qualquer coisa que nós estamos falando aqui, sei lá. Ah, não, é o PL, o Jordan. Não, o Jordan é É, um dos filtros que a gente tem que falha, né? Deve ter falhado aí, passou direto. não, eu acho que essa é uma das poucas coisas que a gente consegue ser unânime em qualquer discussão. Não vale. É isso aí. Se não tiver nenhum comentário de alguma dúvida, alguma coisa, Deixa eu ver aqui, que foi tanto. Nem me lembro de rebaixamento. Ah lá, o Santista falando aí, ó.
Putz, Acontece com todo mundo, vai chegar para todo mundo, chegou para vocês também. não, é bom que o Santos pelo menos esperou o Pelé morrer para ele não ficar muito Para chateado, não ter né? o desgosto, né? Achei respeitoso. Não, mas o que eles não sabem é que o Pelé jogou lá e fez história lá, mas o Pelé é vascaíno, cara. Não ia deixar o vascaíno, não. Você tá louco. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Ó, e a Isabela é professora, eu falo com ela, Isabela, vamos fazer a sua escolinha, vamos fazer aquela escolinha, como é que chama? Homeschool, né? Eu tô tentando convencer, Rafael, tô tentando convencer, mas A gente tem tá que, difícil, tá? a gente tem que começar a montar umas iniciativas específicas, né, cara? Eu acho que vai chegar num ponto, isso aqui é um achismo meu, tá? Eu acho que vai chegar num ponto, cara, que as pessoas vão se cercar em bolhas, né? Assim, vão juntar em comunidades onde as pessoas têm ali mais ou menos a mesma noção do que é a vida, do que acreditam, do que gostam, do que querem e tal. E a coisa vai começar a se fechar, porque o geralzão tá indo para um lado tão avacalhado, cara. Você vai ver daqui a pouco, cara, eu acho que daqui a uns 50 anos, no máximo, a gente vai começar a ver, por exemplo, casamento arranjado de novo. Porque imagina, cara, como é que você vai soltar os moleque bem cuidado, bem criado, sem essas doideiras que tem na cabeça das crianças hoje? Como é que você vai soltar um moleque desse no mundo para ele arrumar qualquer coisa que aparece aí, entendeu? Não faz sentido, cara. Eu vou ligar para um amigo meu, para um conhecido meu, eu vou, cara, eu sei que você cuidou muito bem da sua filha aí, sua filha é bem cuidada e tal. Vamos ver se a gente assina alguma coisa aqui para esses moleques aqui. Cara, é tipo aristocrata lá no século XIII, XIV, sei lá. Porque vai ser Mas, isso, cara. Não vai mas ter aqui muita já, coisa mas, pra fugir. Rafael, mas aqui neste próprio site já tá acontecendo isso, olha a perla aí, ó. Eu já falei com o Felipe também. O que ela tá falando aí? Ó, Ah, quero a então, Laís para ser minha nora, tá vendo? Eu já falei com então, o Felipe também, pra ele já ficar esperto aí, que o Miguelzinho vai estar na mas, briga também. pois é, cara, imagina. Se eu vou querer correr o risco do meu filho, sei lá, arrumar uma pessoa qualquer na rua aí que ele acha aí. É óbvio que tem formas de se orientar isso, né? Mas no final das contas, adolescente com os hormônios, tudo borbulhando, vai fazer merda, cara. É óbvio que vai Ah, fazer vai, merda, sem dúvida. entendeu? Com certeza. Então vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a combinar esse tipo de coisa, porque já conhece a família, porque já tem intimidade, já sabe da procedência, sabe do pedigree, né? Então, no final das contas, isso vai voltar, cara, senão vai demorar muito. É uma sensação que eu tenho, assim. Cara, e esse negócio de fazer merda, só voltando, em relação à Yandra, eu sempre rezava. A Yandra, a minha filha, eu sempre rezava. Assim, não que ela não deixasse de fazer merda, porque às vezes fazer merda é até bom, que a pessoa aprende, né? Mas que fosse uma merda possível, que não atrapalhasse o restante da vida completamente, né? Uma merda Uma merdinha incontornável. contornável, entendeu? Não uma merda gigantesca, entendeu? Então, assim, o que eu pedia não era nem, tomara que ela não faça merda, tomara, não, tomara que as merdas que ela faz sejam coisas contornáveis quando chegar lá na vida adulta, né? Não leve para isso. E vamos ver se aconteceu isso, né? Deixa eu só dar uma boa noite para minha mãe. Mãe, boa noite, obrigado por ter aparecido aí. Uma Te boa amo, noite, viu? né? Ela tá indo Obrigado, embora. obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que apareceu. A conversa foi extremamente enriquecedora, cara. Eu acho que não só o pessoal que está aqui, mas quem vai ver depois, quem vai ouvir no podcast. Ah, Isabela, escala de merda. Tem escala de merda, você acha que não? O que é escala de merda? A merdinha é a merdona, né? Ah, não, pô, é o que mais tem, né, cara? Tem vários tipos de merda para todos os sabores e gostos. Nossa, lá está sendo muito disputado. Ô, gente, o Elton tem gêmeas, né? Não esquece, não. Os caras já estão arrumando casamento no chat da live, né? É desse jeito. Mas é, É mas é isso. muito bom. Bom, se ninguém Aqui, tiver. mais uma vez, cara, obrigado pelo convite, cara. Espero que, se eu puder falar mais alguma coisa outras vezes, né? Você pode chamar que a gente está aí. Não, que isso, cara. Imagina. Obrigado você pela coragem, por ter, né, realmente se aberto aqui. Eu sei que. Imagino que sejam coisas que já estão bem fermentadas entre vocês. Se nem chegar aqui para expor uma ferida aberta, que dói, que está sangrando, né, e tal.
Mas mesmo assim, cara, eu acho que precisa, né, de muita coragem para fazer isso, principalmente visando tentar ajudar outras pessoas numa situação, né, que parecida com a sua e tal. Realmente eu te agradeço demais, cara. Demais mesmo, valeu mesmo. Não, eu que Eu, agradeço, cara. Foi muito o bom. Jordan estava Muito falando bom para e assim, fazer o coisa da caneca, ó. eu Pra tenho, hein? quem, Eu tenho uma dessa, hein? o Ian já tem a dele. É uma caneca que eu não sei por que que eu vou fazer propaganda disso, porque eu não estou vendendo, né? Então, é uma caneca minha que eu mandei fazer. Assim, se alguém realmente se interessar mais para frente, quiser. É porque elas têm algumas frases, né? Então, tem frases que me impactaram de alguma forma. E eu mandei fazer algumas, porque, primeiro, que eu queria ter um souvenir aqui do perfil, né, do podcast. Isso aqui, inclusive, fui eu que bolei essa arte. Mas se por acaso tiver o interesse, né, o pessoal quiser realmente adquirir a caneca, comprar e tudo mais, é só me falar depois, manda um direct aqui que aí eu organizo, tipo em lotes, né? Vai ter que fazer de baseada. Então vai precisar de uma galera que queira ao mesmo tempo. Porque eu vou precisar investir uma grana para fazer e tal. E fazer para uma, duas, três pessoas não compensa, vai ficar muito caro. Então, se o pessoal quiser, depois eu posso fazer até uma, sei lá, uma lista de espera, alguma coisa assim. Na hora que bater, sei lá, 15 pessoas interessadas, a gente manda fazer e distribui. Não, Não, com isso certeza. aí, isso aí é uma outra coisa. Mas se quiser comprar essa aqui, que é minha, que eu não quero vender, mas se quiser comprar, eu vendo. Tem desse negócio, não. Aliás, eu falo isso muito dos meus filhos, né? A Pela, a gente encontra com o outro na rua, que bonitinho isso aqui, você gostou, ó, dependendo, quem sabe, né? Já tem dois, por que eu preciso de dois, É, né? como fazer, já sabe. Então, vende. É, tranquilo, isso aí é o de menos. Não, cara, ó, muito obrigado. E assim, e para eu estar aqui falando em uma live, não é qualquer um, não, porque eu sempre tive um travamento, né, de falar. Então, assim, Não nem sei se parece, cara. existe travamento, mas, mas eu sempre fiquei travado na frente de um celular, né, com vídeo, assim. Então, eu estou Pois é, falando aqui é um dos caminhos que eu já estou tomando para mudar. Eu já falei isso com você, né, que eu meter as caras é muito difícil. Então, é então, uma cara, das mas coisas também que a maturidade já está me trazendo. você tinha comentado isso, cara, mas você tá falando aqui como se você tivesse, porra, anos de experiência nessa porra. Tá muito natural, cara, Não, fica à vontade. Se eu fosse, você parava com esse negócio de vergonha, de não sei o que, não sei o que, mete as caras mesmo, velho, porque ficou muito bom, cara. Tá realmente bom, tá natural. Você tá conversando aqui como se fosse, porra, uma coisa que você faz a vida inteira. o problema são os primeiros 5 minutos, né? Aqueles 5 minutos, você tá meio assim, depois a gente já vai conversando, já até esquece. É isso mesmo. Mas, Não, mas mas, isso aí vai acontecer sempre. Sempre dá mais mesmo. uma vez, muito obrigado. Show de bola, Beleza. cara. Muito bom. Galera, sim, fica assim então. Depois esse áudio vai estar lá no podcast. Ele vai ficar por aqui no Instagram também. Se quiserem indicar isso para alguém, se vocês acharem que teve algum valor, se o pessoal achar que, né, pode ajudar alguém, encaminha essa live, né? Ou então encaminha depois do podcast. Muito obrigado. E é isso aí. Deixa eu ver aqui, que eu aposto que tem uma merda aqui. Não, é o Felipe, cara. O Felipe não tem condição, não. A gente tem um grupo de Falando mal como futebol você lá, né? fala. Cara, a gente tem um grupo de futebol que não. Quer dizer, olha que doideira, a gente tem um grupo de futebol que ninguém joga bola mais. É de uma pelada que tinha 5 anos atrás, a pelada já acabou, mas o grupo ficou. E aí, mano, nossa, os caras me zoam o dia inteiro. Quer dizer, todo mundo se zoa lá o dia inteiro, né? É E aqui não é importante. diferente. É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, Ian. Obrigadão mesmo de novo. E Valeu. até a próxima, então. Boa noite. Valeu, boa noite, cara. Agora eu tenho que acertar o X aqui. Aí.